Boa noite. Que bom ter você aqui no Universo para o Sono. Você sabia que existem 3 fatos sobre o cosmos que a maioria das pessoas simplesmente desconhece? Isso mesmo. Passamos a vida observando as estrelas e as galáxias, mas o conhecimento que temos sobre o cosmos, na verdade, é apenas uma pequena fração do que realmente está lá. Parece que o infinito se recusa a ser totalmente desvendado. A realidade é que, mesmo com toda a tecnologia e ciência que possuímos, há verdades fundamentais sobre o espaço e o tempo que são desconhecidas pela maioria. Como podemos viver em um palco cósmico tão vasto e ainda assim saber tão pouco sobre os seus segredos mais incríveis e profundos? Nesta nossa jornada suave, vamos mergulhar na física e na astronomia para desvendar 3 fatos absolutamente incríveis sobre o universo que poucas pessoas realmente conhecem, prometendo expandir a sua mente e acalmar o seu coração com a majestade do desconhecido. Mas antes de continuarmos esta viagem, preciso te pedir um favor, pois é o seu apoio que faz o Universo para o Sono continuar crescendo e alcançando mais pessoas. Deixa o seu like agora. Já aproveita e se inscreva para não perder mais vídeos e compartilhe esta história. Feito isso, vamos dar o primeiro passo para o sono. Apenas respire fundo, encontre a posição mais suave no travesseiro e deixe o universo te guiar. Quero que você se lembre da promessa que fizemos. Dissemos que iríamos desvendar 3 fatos incríveis sobre o universo que poucas pessoas realmente conhecem. É uma jornada, e como toda boa viagem, precisamos começar pelo passo mais tranquilo. Então vamos lá. Vamos começar por aquele fato que é fascinante, mas que nos prepara para os segredos mais profundos que virão. Este primeiro mistério começa em algo que nos parece tão real e estável: o tempo. Você percebe o tempo como algo que está acontecendo agora, universalmente, não é mesmo? Se acontece algo em qualquer lugar da Terra, a informação chega quase na hora, e para o seu coração é o mesmo instante. Mas no universo, essa estabilidade se desfaz. Quando olhamos para as estrelas, percebemos que estamos sendo convidados a ser historiadores, e não testemunhas do momento atual. Cada brilho que alcança os seus olhos é, na verdade, uma carta muito antiga, escrita há muito tempo. Então imagine o universo como um gigantesco palco, onde a luz é o nosso mensageiro principal. Ela viaja em uma velocidade impressionante, cerca de 300 mil quilômetros por segundo. Diga esse número em voz baixa: 300 mil quilômetros em 1 segundo. É inimaginável. Na nossa Terra, isso é absurdamente rápido. Mas e aqui está o ponto crucial. O cosmos é tão vasto que até mesmo essa velocidade se torna lenta, se torna uma marcha de silêncio. E é essa lentidão, essa finitude da velocidade da luz que nos leva ao cerne do nosso primeiro fato. Não existe um agora cósmico. O que você vê é sempre o passado. O tempo no espaço é uma dimensão visível. Pense comigo, usamos o termo ano-luz com tanta frequência, mas você já parou para meditar no que ele realmente significa? Não é um tempo, mas uma distância monumental, a distância que a luz percorre durante um ano inteiro. É como se cada ano-luz fosse um selo postal, que nos diz há quanto tempo aquela mensagem está em trânsito. Essa distância se torna o nosso bilhete para o passado. Quer ver um exemplo de perto? Vamos olhar para a nossa vizinha estelar, a Próxima Centauri. Ela estará a aproximadamente 4 anos-luz de distância. O que isso significa para nós? Significa que a luz que está tocando a sua retina neste exato momento saiu daquela estrela há 4 anos. Você está vendo a estrela como ela existia em um passado onde muita coisa na sua vida e na história do mundo ainda não tinha acontecido. Se por um acaso a Próxima Centauri tivesse se apagado ontem, nós aqui na Terra só iríamos descobrir isso daqui a 4 anos. É uma contemplação poderosa, não é? E o fascínio só aumenta quando olhamos para a nossa própria galáxia, a Via Láctea. Ela tem um diâmetro de cerca de 105.070 anos-luz. Quando você olha para as regiões distantes da Via Láctea, a luz que está chegando até você começou a viajar muito antes de existir a civilização humana como a conhecemos. É uma luz que presenciou a formação de mundos e a morte silenciosa de estrelas que nem sequer conseguimos nomear. Isso nos ensina algo fundamental sobre o nosso lugar no universo. Somos invariavelmente arqueólogos estelares.
Cada observação é uma escavação no tempo profundo. E se formos além da nossa vizinhança, o que você encontra? Você encontra Andrômeda, a galáxia gigante que está vindo em nossa direção, em uma suave colisão que só ocorrerá daqui a bilhões de anos. Ela está a cerca de 2,5 milhões de anos-luz de distância. 2,5 milhões de anos. Tente imaginar isso. A luz que a Andrômeda está nos enviando agora é a imagem dela de 2,5 milhões de anos atrás. Enquanto você está olhando para ela, a Andrômeda real está milhões de quilômetros à frente daquela imagem que você está recebendo. A Andrômeda do momento presente é um segredo que o cosmos guarda para o futuro. Isso reforça nosso ponto. Quanto mais longe no espaço você olha, mais longe no tempo você viaja. O universo não é um instantâneo. Ele é um filme que está sendo projetado para nós, frame por frame. Esse fenômeno nos permite olhar para a infância do próprio universo. Os telescópios mais poderosos que temos, como o gigante James Webb, nos permitem capturar a luz de galáxias que estão a 13,5 bilhões de anos-luz de distância. 13,5 bilhões de anos. Essa luz viajou por quase toda a história do cosmos. O que estamos vendo nesse caso não são galáxias maduras como a nossa Via Láctea. Estamos vendo galáxias bebês, que se formaram apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang. É como olhar para a foto de recém-nascido do universo. E isso é o que chamo de um privilégio temporal, uma oportunidade de testemunhar a evolução cósmica em tempo real, mesmo que esse tempo real signifique bilhões de anos de atraso. Você entende, então, por que não podemos falar em um agora universal? O seu agora é exclusivo da sua localização. Não há como sincronizar o seu relógio com o relógio de uma estrela na borda da nossa galáxia. O espaço e o tempo estão entrelaçados em uma tapeçaria, onde a distância se torna inescapavelmente o passado. Quando você olha para uma constelação como a de Orion, que é tão reconfortante e familiar, você não está vendo um caçador estático. Você está vendo uma colagem de diferentes passados. O ombro dele pode ser uma luz de 100 anos atrás, e o pé pode ser uma luz de 500 anos atrás. A figura que você enxerga é uma ilusão que só existe na nossa perspectiva. E aqui está o ponto que leva o nosso fascínio a um novo nível. Essa limitação da velocidade da luz define os limites do nosso conhecimento. Chamamos isso de universo observável. É como se a Terra estivesse no centro de uma bolha gigante, com cerca de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Tudo o que está dentro dessa bolha é teoricamente alcançável pela luz. Mas tudo o que está fora, a luz daquele lugar, simplesmente não teve tempo suficiente para chegar até nós desde o início do universo. Não é que não exista, é que nunca poderemos ver o que está lá. O universo real é vastamente maior do que o nosso universo observável. Isso deve te trazer uma sensação de humildade e, ao mesmo tempo, de encantamento. A ideia de que estamos presos a essa bolha de luz, vivendo em um museu cósmico, onde todas as exposições são artefatos antigos, é um segredo profundo que a física guarda. É humilhante porque mostra a nossa limitação, mas é libertador porque sugere a vastidão e a riqueza de uma realidade que se estende muito além da nossa capacidade de percepção. Você está em um momento de quietude, mas saiba que, neste instante, fótons de trilhões de anos-luz estão viajando silenciosamente em direção a você, contando a história das eras. O primeiro fato nos ensinou que o universo é um museu de memórias, onde somos privilegiados observadores do passado. Fechamos esta primeira parte, reconhecendo que o que vemos no presente é, na verdade, apenas o passado do cosmos. E se o passado já é tão vasto e misterioso, o que será que não compreendemos sobre a composição fundamental do universo de hoje? Se o nosso primeiro fato, sobre a luz e o tempo, já te mostrou que aquilo que vemos é apenas uma memória, este segundo fato irá virar a sua perspectiva de cabeça para baixo. Você se lembra que o primeiro mistério era que o tempo é uma dimensão visível? Pois bem, o segundo mistério, aquele que poucas pessoas realmente entendem, é que 95% do universo é completamente invisível para nós. Não é apenas que a luz está demorando a chegar, é que o universo não é feito das coisas que nós, aqui na Terra, podemos tocar, ver ou medir diretamente. Este é o nosso segundo grande segredo.
A verdadeira rotina do cosmos é dominada por uma escuridão que tem peso e por uma energia que tem pressa. Pense comigo no que significa olhar para a noite. Você vê estrelas, planetas, talvez a suave névoa da Via Láctea. Tudo isso, tudo o que é feito de átomos, você, eu, as estrelas, as galáxias inteiras, é o que chamamos de matéria bariônica, a matéria comum. Sabe qual a porcentagem de todo o universo que é feito dessa matéria comum? Apenas cerca de 5%. Diga esse número baixo, 5%. Isso significa que tudo o que a humanidade estudou e catalogou desde o início dos tempos, a física da sua mesa, a química da água, a biologia de uma flor, representa uma minoria ínfima do que realmente existe. O cosmos opera, em sua maior parte, com elementos que são completamente estranhos à nossa experiência diária. E é essa a rotina real do universo. Então, se a matéria comum é apenas 5%, o que preenche o vasto restante? Os 95% que governam tudo. Esse restante se divide em duas entidades misteriosas. Cerca de 27% de tudo é matéria escura e aproximadamente 68% é energia escura. Quer dizer, mais de 1/4 do universo é matéria escura e mais de 2/3 é energia escura. Isso é a verdadeira essência do cosmos. E é esse desequilíbrio que nos convida a uma profunda contemplação sobre o que significa existir. A vida e a rotina do universo não são definidas pelas estrelas que brilham, mas sim pelas coisas que, silenciosamente, não brilham. Vamos nos concentrar primeiro na matéria escura. A matéria escura se manifesta na rotina do universo como um peso invisível. Pense nela como a cola que impede o universo de se desmantelar. Você já viu um carrossel que gira muito rápido, não é mesmo? Se os brinquedos e as crianças estivessem apenas presos à plataforma central por hastes frágeis, eles seriam arremessados para fora pela força da rotação. As galáxias funcionam de maneira semelhante. Elas não são estáticas, elas giram em velocidades colossais. A nossa Via Láctea, por exemplo, gira a uma velocidade de cerca de 220 km por segundo. Se você usasse apenas a atração gravitacional da matéria visível, das estrelas, gases e poeira que podemos mapear, para calcular a força que as mantém unidas, as galáxias deveriam se despedaçar. As estrelas na borda deveriam ser lançadas no vazio intergaláctico como pedras em uma funda. Mas isso não acontece. É na falha da nossa matemática que a matéria escura revela sua presença. Os cientistas, a começar pela astrônoma Vera Rubin, perceberam que, para manter as galáxias coesas e girando nas velocidades que observamos, elas precisam ter muito mais massa, muito mais peso, do que aquele que podemos ver. Esse peso ausente, essa atração gravitacional extra que não emite luz, não a absorve e não interage com nenhuma força eletromagnética, é o que chamamos de matéria escura. Ela não está em nossa rotina diária, mas está em cada galáxia. Ela não é feita de prótons, nêutrons ou elétrons. Ela é um tipo de partícula completamente novo, que apenas responde à força da gravidade. Ela é a maior parte do peso do universo, e a vemos apenas pelo efeito fantasma que ela exerce sobre as coisas visíveis. Imagine a matéria escura como uma teia gigantesca e invisível, ou talvez um esqueleto. Essa teia não apenas envolve as galáxias, mas também cria as estruturas onde as galáxias se formam. No início do universo, a matéria escura começou a se agrupar, e sua atração gravitacional foi o que puxou a matéria comum, os nossos 5%, para formar estrelas, aglomerados de estrelas e, finalmente, as vastas galáxias que vemos hoje. Sem essa teia invisível, a matéria comum nunca teria tido a força gravitacional suficiente para se unir. O universo teria permanecido como uma sopa homogênea, sem estrelas, sem planetas, sem você. Essa é a grande ironia do nosso cosmos. A rotina de vida de uma galáxia, a forma como ela se move, como ela mantém sua coesão, como ela nasceu, é ditada por algo que não podemos ver. Se você pudesse flutuar no espaço e olhar para uma galáxia, a parte mais importante dela, aquela que detém a maior parte da sua massa, seria completamente invisível. É como se houvesse uma orquestra invisível regendo toda a sinfonia das estrelas, e nós só conseguimos ouvir o pequeno solo dos instrumentos de bronze,
sem jamais ver o maestro. A matéria escura é o maestro silencioso e pesado. Mas a matéria escura, apesar de ser a maioria da matéria, ainda é minoria em comparação com o terceiro e maior componente do universo, a energia escura. Aqui, o mistério se aprofunda e o tom contemplativo é inevitável. Se a matéria escura é a cola invisível, a energia escura é o motor invisível. Ela domina 68% de toda a composição cósmica e se manifesta na rotina do universo de uma forma oposta à gravidade. Há cerca de um século, os astrônomos descobriram que o universo não estava parado, ele estava se expandindo. E por algum tempo, acreditamos que essa expansão deveria estar diminuindo, desacelerando, devido à atração gravitacional de toda a matéria, a bariônica e a escura. Pense em atirar uma bola para o alto. A gravidade deve puxá-la de volta, diminuindo sua velocidade. No entanto, há algumas décadas, observações de supernovas distantes, estrelas morrendo, revelaram algo assustador e completamente inesperado. A expansão do universo não estava apenas continuando, ela estava acelerando. O cosmos estava se expandindo cada vez mais rápido, desafiando a gravidade. Essa aceleração implica que deve haver uma força, uma pressão, empurrando o espaço para longe em todas as direções. Essa força repulsiva é a energia escura. Na rotina do universo, a energia escura age como uma pressão negativa, preenchendo o próprio tecido do espaço. Ela não se agrupa, não tem massa no sentido tradicional e não enfraquece conforme o universo se expande. Pelo contrário, à medida que o espaço se estica, mais energia escura parece surgir, garantindo que a aceleração continue. Você não a encontra em galáxias, você a encontra no vazio entre as galáxias. Ela é o vácuo energizado. É por isso que a vida do universo é tão peculiar. Ela é uma disputa silenciosa entre o peso e a pressão. A matéria escura, o peso, tenta puxar as galáxias para dentro, impedindo-as de se desintegrarem. A energia escura, a pressão, tenta empurrar todo o espaço para fora, afastando as galáxias umas das outras em uma corrida cósmica. O equilíbrio entre essas duas forças invisíveis, que juntas somam 95% do cosmos, é o que dita o destino final do universo. Estar ciente desse desequilíbrio é um dos fatos mais incríveis sobre a nossa realidade. Significa que, quando olhamos para as estrelas, estamos observando um palco onde a maior parte da ação é invisível e as forças predominantes são desconhecidas. O que vemos, o nosso pequeno e familiar mundo de átomos, é apenas um resíduo desse gigantesco motor escuro. Se a luz é a memória do universo, a escuridão, meu amigo, é o seu peso e o seu motor. Esse é o segundo fato incrível que a ciência te revela. E agora que você sabe que 95% do cosmos é invisível, a próxima questão, a mais importante, é: como então os cientistas conseguem provar a existência de algo que não podemos ver, nem tocar, nem sentir? É sobre essa capacidade de detecção, os mecanismos e os segredos da matéria escura que falaremos a seguir. Agora que você já sabe que o universo é uma balança totalmente desequilibrada, onde apenas 5% é feito da matéria que conhecemos e os 95% restantes são invisíveis, matéria escura e energia escura, a nossa curiosidade natural nos leva a uma pergunta ainda mais profunda. Como os cientistas provam a existência de algo que não conseguem ver? É aqui que vamos mergulhar nos bastidores da física e nos mecanismos que revelam a presença da matéria escura. É um verdadeiro jogo de detetive cósmico, onde a única evidência que temos é a força mais fundamental do universo, a gravidade. Pense comigo. A matéria escura não interage com a luz. Ela não absorve, não emite e não reflete. Então, se ela é invisível, como a detectamos? A resposta está na forma como ela distorce o espaço. Lembra-se que o peso da matéria escura é o que impede as galáxias de se desintegrarem ao girarem. Essa massa gigantesca tem um poder de atração gravitacional imenso. E é a atração gravitacional que nos permite mapeá-la. O principal mecanismo que usamos para detectar e mapear essa massa invisível é um fenômeno chamado lentes gravitacionais. É um conceito que pode parecer complexo,
mas é de uma beleza poética quando você o entende. Imagine o próprio espaço-tempo, o palco do universo, como uma cama elástica macia. Qualquer massa que se assente nessa cama elástica, seja um planeta, uma estrela ou um aglomerado de galáxias, cria uma depressão, uma curva no tecido. Essa curva é o que sentimos como gravidade. A luz, ao viajar pelo cosmos, não consegue seguir uma linha reta. Ela é forçada a acompanhar a curva criada por essa massa. As lentes gravitacionais ocorrem quando um objeto massivo e invisível, como um grande aglomerado de matéria escura, se posiciona entre nós, o observador, e uma fonte de luz distante, uma galáxia mais antiga. A luz daquela galáxia distante passa pela curva no espaço-tempo criada pela matéria escura. O que acontece? A matéria escura atua como uma lente de aumento gigantesca. Ela desvia, amplifica e distorce a luz da galáxia que está atrás. É um efeito visual espetacular que os cientistas detectam em telescópios. Em vez de ver a galáxia distante em sua forma original, você vê um arco alongado, um anel ou múltiplas imagens da mesma galáxia, todas distorcidas ao redor da massa invisível. É como olhar através do fundo de um copo de vinho que distorce o mundo ao redor. Se não houvesse matéria escura ali, a luz seguiria seu caminho e a imagem seria nítida. Mas a distorção da luz é a impressão digital da matéria escura. É a maneira elegante que o universo encontrou de nos dizer: há peso aqui, mesmo que você não o veja. Este mecanismo das lentes gravitacionais é a nossa prova mais robusta da existência da matéria escura. E ele não só prova sua existência, mas nos permite mapear sua distribuição. Os mapas que criamos a partir dessas distorções mostram uma gigantesca teia cósmica invisível, os filamentos de matéria escura, conectando vastos aglomerados de galáxias, como se fossem as rodovias invisíveis do cosmos. É essa teia que forma o esqueleto estrutural que mencionamos anteriormente. As galáxias que nós vemos são apenas o pó luminoso que se acumulou nos nós mais densos dessa teia invisível. E o que a matéria escura pode ser? Essa é a parte que move os cientistas e nos leva à fronteira da física. Sabemos que ela não é matéria comum. Ela não interage com a força eletromagnética, por isso é escura. Isso nos leva a procurar por um tipo totalmente novo de partícula. Você já ouviu falar do modelo padrão da física, que descreve todas as partículas que conhecemos, quarks, elétrons, fótons, etc. A matéria escura não está lá. Ela precisa ser uma partícula que só interage pela gravidade e, possivelmente, pela força nuclear fraca. As teorias mais populares sugerem que a matéria escura pode ser composta de WIMPs, partículas massivas que interagem fracamente. O nome é, em inglês, uma brincadeira, pois WIMP significa fracote, mas no contexto da física, significa que ela interage apenas de forma muito sutil, o que a torna tão difícil de detectar. Se o universo é feito de WIMPs, bilhões delas estão atravessando você e o seu travesseiro neste exato momento, sem que você sinta absolutamente nada. Elas interagem tão pouco com a sua matéria comum que passam através da Terra, como se ela não existisse. A busca por essas WIMPs é um dos mecanismos mais fascinantes da ciência moderna. Os cientistas construíram laboratórios subterrâneos em locais isolados como antigas minas para proteger seus detectores de qualquer ruído eletromagnético ou raios cósmicos de superfície. Eles enchem tanques gigantescos com líquidos ultracongelados e puros, como xenônio líquido. A esperança é que muito raramente uma partícula de matéria escura acerte um núcleo atômico nesse líquido puro e cause um pequeno pum de energia que os detectores conseguem registrar. É uma busca pela colisão mais improvável de todas, mas que, se bem-sucedida, reescreverá os livros de física. A beleza desse mecanismo de detecção é que ele nos força a entender que o nosso ambiente, o nosso dia a dia, está repleto de um tipo de matéria que é quase fantasma. Pense na profundidade filosófica disso. Vivemos em um oceano de matéria escura, mas somos incapazes de sentir a água. Os mecanismos de detecção, como as lentes gravitacionais no espaço e os detectores de WIMPs no subsolo, são a nossa maneira humilde de tentar sentir, pela primeira vez, a vastidão da escuridão que nos compõe.
Agora que desvendamos como os cientistas mapeiam o peso invisível da matéria escura, vamos mergulhar no seu mistério mais profundo, a energia escura. Ela não é matéria, ela é energia inerente ao próprio espaço. O que a ciência descobriu sobre essa força que está empurrando o nosso universo para fora em uma aceleração constante? É esse o segredo que vamos desvendar em seguida. Agora que já desvendamos a matéria escura, o peso invisível que une as galáxias, vamos mergulhar no segredo mais potente, aquele que realmente desafia a nossa compreensão sobre a física e que preenche 68% de tudo, a energia escura. A matéria escura é misteriosa, porque não a vemos, mas sentimos a sua gravidade. A energia escura, por outro lado, é um enigma, porque não é uma partícula de matéria no sentido tradicional. Ela se comporta como uma pressão, uma força repulsiva que se manifesta no próprio tecido do espaço. E o grande segredo dela, a descoberta que chocou a ciência há poucas décadas, é o seu efeito na expansão do universo. Você deve se lembrar que o universo está em constante expansão desde o Big Bang. Por muito tempo, os cientistas assumiram que essa expansão deveria estar diminuindo a velocidade, como se estivesse pisando no freio, por causa da atração gravitacional mútua de toda a matéria visível e invisível. Pense em atirar uma bola para cima ou em uma mola esticada. A mola quer voltar, a bola quer cair. A gravidade é sempre uma força de atração. A descoberta de que o universo está, na verdade, acelerando a sua expansão, ou seja, pisando no acelerador, é o mistério central da energia escura. Foi um achado completamente inesperado, feito por observações de supernovas do tipo Ia, que são estrelas que explodem com um brilho efervescente e previsível, como faróis cósmicos. Ao medir o quão longe e o quão rápido esses faróis estavam se afastando de nós, os astrônomos perceberam que as galáxias mais distantes estavam se acelerando em uma velocidade que desafiava a gravidade. Essa aceleração exige uma explicação. Deve haver uma força que está empurrando o universo para fora em uma escala colossal, uma energia que age contra a gravidade. Essa é a energia escura. O segredo mais potente da energia escura é que ela não enfraquece à medida que o universo se expande. Ela permanece praticamente constante. Para entender isso, imagine que o espaço vazio não é realmente vazio. Na nossa experiência cotidiana, o vácuo é apenas a ausência de ar ou matéria, um nada. Mas, para a física quântica, o vácuo está fervilhando de energia. Partículas virtuais e antipartículas surgem e desaparecem da existência a todo momento. A energia escura é vista por muitos como a energia inerente a esse vácuo, a energia do próprio espaço-tempo. E o mistério é este. Se você tem uma região de espaço vazio, essa região contém energia escura. Se o universo se expande e cria mais espaço vazio, você não dilui a energia escura, você cria mais dela. Isso é o que a torna tão aterrorizante e fascinante. A energia escura não está concentrada em galáxias. Ela é distribuída uniformemente por todo o cosmos. Ela é a pressão constante que preenche cada centímetro cúbico do universo. E essa pressão não para de crescer, garantindo que as galáxias continuem a se afastar umas das outras em uma corrida sem fim. Um dos segredos que os cientistas gostam de explorar e que nos leva a um pensamento mais profundo é a implicação dessa energia para o nosso futuro cósmico. Se a matéria escura é a cola que nos mantém unidos, a energia escura é a força que nos separará de tudo mais. No futuro distante, a aceleração impulsionada por essa energia será tão intensa que as galáxias distantes se afastarão de nós em uma velocidade maior do que a própria luz. Isso não viola a teoria da relatividade, pois é o espaço entre as galáxias que está se expandindo e não a velocidade dos objetos através do espaço. O efeito será que as galáxias se afastarão tanto que sua luz nunca mais conseguirá nos alcançar. A visão que temos hoje do vasto universo, com todas as galáxias, estrelas e nebulosas, se tornará em um futuro inimaginavelmente distante uma solidão escura e fria. Somente a Via Láctea e as galáxias mais próximas, o nosso grupo local, permanecerão visíveis. Todo o resto terá desaparecido, engolido pela aceleração da energia escura,
Essa é uma descoberta que nos coloca em nosso lugar. A matéria escura, o peso invisível que nos criou e nos agrupa, foi superada pela energia escura, a pressão invisível que está nos isolando do cosmos. O universo não está evoluindo para um destino pacífico. Ele está evoluindo para um destino de solidão e dispersão. E qual é o mistério que resta? O mistério é que a teoria da física quântica, quando tenta calcular a quantidade de energia que o vácuo deveria ter, chega a um número que é incrivelmente grande, algo como 10 elevado à potência de 120 vezes mais do que a energia escura que realmente observamos. Isso significa que há um erro de cálculo, uma discrepância, que é o maior problema não resolvido na física. Os cientistas chamam isso de o problema da constante cosmológica. É como se houvesse uma balança gigante e o lado da física quântica estivesse trilhões de vezes mais pesado do que o lado da observação. Essa discrepância não resolvida sugere que há algo fundamentalmente errado com a nossa compreensão da gravidade ou com a nossa compreensão da física quântica. É um segredo, um mistério, que nos lembra que a ciência está sempre na fronteira do desconhecido. Agora que desvendamos o mistério do peso, matéria escura, e da pressão, energia escura, vamos seguir para o nosso próximo tópico, onde vamos conectar a composição escura do universo com os fenômenos mais espetaculares que ela causa, como a colisão de aglomerados de galáxias e os efeitos da lente gravitacional forte. Você se lembra que prometemos olhar para os fenômenos mais espetaculares causados pela escuridão? Pois bem, se a matéria escura e a energia escura são as duas entidades invisíveis que governam 95% de tudo, a nossa pergunta agora é: como elas interagem de uma forma que possamos de fato observar e mapear? Esta é a hora de testemunhar a dança da gravidade e da repulsão, que nos revela a vida e a morte das maiores estruturas do cosmos. Um dos impactos mais diretos e reveladores da matéria escura acontece quando observamos a colisão de dois aglomerados de galáxias. Pense nisso como dois vastos oceanos de estrelas, cada um envolto em uma bolha invisível de matéria escura, se chocando. Esses aglomerados, que são as maiores estruturas unidas pela gravidade no universo, não se unem de forma simples. O que acontece é uma dança complexa de três elementos: as estrelas, o gás quente e a própria matéria escura. Quando dois aglomerados colidem, as estrelas, sendo pequenas e separadas por grandes distâncias, geralmente passam umas pelas outras sem se chocar. O gás quente, que é matéria bariônica, visível, interage, freando a colisão e se espalhando em formações complexas. Mas o elemento mais fascinante é a matéria escura. As bolhas de matéria escura, por interagirem apenas pela gravidade e pela força fraca, atravessam umas às outras sem qualquer resistência, emergindo do outro lado da colisão praticamente intactas. O resultado dessa colisão é um mapa da gravidade que está visivelmente separada do mapa da matéria comum. O exemplo mais famoso disso, e talvez o mais fascinante, é o aglomerado Bala. Nele, os astrônomos conseguiram mapear a matéria escura em dois locais distintos, longe do gás quente que ficou para trás, provando, de forma conclusiva, que a maior parte da massa de um aglomerado não é visível. A matéria escura age como um fantasma que atravessa a matéria comum, deixando suas impressões digitais gravitacionais de cada lado do local do impacto. Isso não é apenas uma teoria, é uma observação direta do impacto da matéria escura na rotina da formação estrutural do cosmos. É uma das conexões mais fortes que temos entre o invisível e o visível. Outra conexão crucial do nosso segundo fato é como o peso invisível interage com a luz de maneiras espetaculares. No bloco anterior, falamos das lentes gravitacionais. Mas vamos agora focar nas lentes gravitacionais fortes, que são o auge desse fenômeno. Elas não apenas distorcem a luz, mas criam imagens múltiplas e dramáticas no céu. Imagine que você está olhando para uma galáxia distante, mas no meio do caminho há um aglomerado de galáxias maciço, dominado pela matéria escura. O campo gravitacional desse aglomerado é tão intenso, a curva no espaço-tempo é tão acentuada, que a luz da galáxia de trás é esticada em arcos brilhantes, ou até mesmo em um círculo quase perfeito. Este círculo é o que chamamos de anel de Einstein. É um fenômeno que só pode ocorrer
se houver uma massa gigantesca e invisível, atuando como um poderoso telescópio natural. O anel de Einstein não é apenas bonito. É um lembrete físico de que o espaço ao nosso redor é maleável e que sua forma está sendo ditada por algo que não podemos ver, mas que é inequivocamente real. A matéria escura, ao dobrar a luz, revela a sua própria arquitetura. Agora vamos ligar o peso invisível, matéria escura, ao motor invisível, energia escura. O impacto mais profundo da coexistência dessas duas entidades é o destino final do nosso universo. A vida do cosmos é uma história de competição silenciosa entre a atração e a repulsão. No início, a matéria escura e a gravidade dominavam. Foi a matéria escura que permitiu que as primeiras galáxias se formassem, puxando a matéria comum para si. Durante os primeiros 7 bilhões de anos de existência do universo, a expansão estava, de fato, diminuindo a velocidade, como era esperado. Mas, à medida que o espaço se tornava mais vazio e vasto, a densidade da matéria escura e da matéria comum foi diminuindo. É aqui que a energia escura, a energia inerente ao próprio vácuo, entra em cena. A matéria escura enfraqueceu, mas a energia escura, por não se diluir, começou a dominar. Ela funciona como um tapete rolante cósmico. Quanto mais o tapete se estica, mais tapete surge para continuar o esticamento. Há cerca de 5 bilhões de anos, a energia escura venceu a batalha contra a gravidade. Desde então, a expansão do universo tem acelerado, afastando as galáxias umas das outras com uma força crescente. O impacto dessa aceleração é profundo. Os cientistas vislumbram alguns cenários extremos para o nosso destino, todos ditados por essa energia escura. O mais provável é o Big Freeze, ou o Grande Congelamento. À medida que as galáxias continuam a se afastar umas das outras em velocidade acelerada, o universo se tornará cada vez mais frio, escuro e vazio. As estrelas esgotarão seu combustível, e o cosmos se tornará um vasto oceano de remanescentes estelares frios, buracos negros e uma imensa solidão. A matéria escura terá perdido o seu propósito, e a energia escura terá dispersado a beleza luminosa do cosmos. O outro cenário, mais dramático, é o Big Rip, ou o Grande Rasgo. Se a energia escura se tornar ainda mais forte com o tempo, ela pode eventualmente superar não apenas a atração gravitacional entre as galáxias, mas também a atração gravitacional que mantém as galáxias, os sistemas solares, os planetas e, finalmente, os próprios átomos unidos. Nesse cenário, o universo terminaria em um rasgo total, onde tudo seria desintegrado. A conexão entre a matéria escura e a energia escura nos revela, portanto, não apenas o presente invisível, mas o futuro do nosso lar. O universo é uma força de gravidade contra a aceleração. Agora que desvendamos os 2 primeiros fatos incríveis, a natureza do tempo e a composição escura do cosmos, é hora de passar para o terceiro e mais estranho segredo que nos leva para a microescala da existência, para o próprio vácuo que preenche o espaço. Se a energia escura é a energia do vácuo, o que exatamente é essa energia na escala quântica? É o mistério que vamos explorar a seguir. Você se lembra que o terceiro e mais estranho segredo nos levaria para a microescala da existência, para o próprio vácuo que preenche todo o espaço? Pois bem, deixe de lado o macrocosmos das galáxias e concentre-se no que parece ser o mais simples de todos os conceitos: o vazio. O fato é que o vazio não existe. E quando falo do vazio, falo do espaço que não tem estrelas, nem planetas, nem ar. O vácuo. Você, na sua rotina diária, associa o vácuo ao nada, à ausência de matéria e energia. Mas a física quântica nos diz que o espaço, mesmo o mais absoluto vazio, é na verdade um caldeirão borbulhante de energia e atividade. O universo não nos permite o nada absoluto. Pense naquilo que chamamos de vácuo quântico. A teoria quântica, que rege o mundo das partículas minúsculas, ensina que, a todo momento, pares de partículas e antipartículas, como elétrons e pósitrons, surgem espontaneamente da existência para quase instantaneamente se aniquilarem e desaparecerem novamente. Elas são chamadas de partículas virtuais. Elas aparecem tão rápido que não podemos medi-las diretamente.
mas seus efeitos no comportamento de outras partículas são inegáveis. É como se o vácuo fosse uma espuma invisível e energética, fervilhando com o que chamamos de energia de ponto zero. Essa energia é o motor do vazio, um zumbido constante de criação e destruição em sua forma mais fundamental. E é aqui que se revela o maior dilema da ciência, o segredo mais potente que nos resta. Lembre-se da energia escura, a pressão fantasma que está acelerando a expansão do universo. Os cientistas acreditam fortemente que essa energia escura é, de alguma forma, a manifestação dessa energia do vácuo quântico em escala cósmica. Se o universo se expande, ele cria mais vácuo, e esse vácuo vem com mais energia inerente a ele, o que impulsiona a aceleração. Mas quando os físicos tentam calcular a quantidade total dessa energia de ponto zero que o vácuo deveria ter, eles chegam a um número que é completamente insano. A matemática da física quântica diz que o universo deveria ter 10 elevado à potência de 120 vezes mais energia escura do que a quantidade que realmente observamos ao olhar para a aceleração cósmica. Diga esse número baixo, 1 seguido por 120 zeros. É a maior discrepância entre a teoria e a observação em toda a história da ciência. Os cientistas chamam isso de o problema da constante cosmológica, e ele representa um profundo choque entre as duas grandes teorias da física moderna. Por um lado, temos a teoria da relatividade geral de Einstein, que descreve o universo na macroescala, a gravidade, o espaço-tempo, as galáxias. É essa teoria que nos diz o quanto a energia escura, a constante cosmológica, está acelerando o cosmos. Por outro lado, temos a mecânica quântica, que descreve o universo na microescala, os átomos e as partículas virtuais. É essa teoria que calcula a energia do vácuo. O universo está nos enviando uma mensagem paradoxal. A nossa física macro e a nossa física micro não se entendem sobre o elemento mais fundamental de todos, o que é o vazio. É como se o cosmos estivesse dizendo: há um erro de trilhões e trilhões de vezes em seus livros de regras sobre o que constitui a própria realidade. Essa discrepância não é apenas um problema matemático, é um mistério profundo que nos lembra de nossa humildade. Não sabemos o que é a matéria escura. Não sabemos por que a energia escura acelera o universo. E o que é ainda mais perturbador, não sabemos por que o vazio não está nos esmagando com a força que a nossa própria teoria quântica prediz. Algum mecanismo desconhecido, uma força de cancelamento que jamais sonhamos, deve estar em jogo, apagando quase toda essa gigantesca energia do vácuo. E é com esse terceiro segredo que chegamos à reflexão sobre a relação da humanidade com esse abismo de conhecimento. A humanidade, feita daquela minoria de 5% de matéria, está na fronteira do conhecimento, confrontando as regras fundamentais da existência. Os três fatos incríveis, o tempo como memória, a composição invisível e o segredo do vazio, nos forçam a redefinir quem somos. Somos seres da luz, massa bariônica, mas nossa existência é sustentada e governada pelas trevas, matéria e energia escura. O maior paradoxo de todos é a forma como o futuro do universo está ligado ao seu presente mais minúsculo. A energia que está decidindo o destino das galáxias e o nosso isolamento cósmico é a mesma energia que borbulha, virtualmente, no espaço vazio entre os átomos do seu corpo, neste exato momento. A microescala e o futuro do cosmos são inseparáveis. Mas a grande pergunta agora é: se a nossa compreensão do cosmos é tão falha na sua fundação, o que esse abismo de conhecimento significa para o futuro do universo, para o nosso lar, nas próximas eras? É nessa busca por respostas e nos riscos que corremos que vamos mergulhar agora. Agora que enfrentamos o terceiro e mais estranho segredo, o fato de que a nossa física macro e a nossa física micro discordam sobre a própria energia do vazio por uma discrepância insana, é natural olharmos para o futuro. Se o presente do universo é um enigma dominado por forças invisíveis, qual é o futuro da ciência em face desse abismo de conhecimento? A grande tendência que move as mentes mais brilhantes reside na busca pela unificação, por uma teoria que consiga harmonizar a elegância da gravidade de Einstein
com a dança caótica e energética do mundo quântico. Você se lembra que esse problema fundamental surge porque a relatividade geral, que descreve o universo vasto, e a gravidade e a mecânica quântica, que descreve as partículas minúsculas, não conseguem conversar sobre a natureza do espaço vazio. A grande inovação que a humanidade busca é a gravidade quântica, uma teoria que funcione para buracos negros, para o nascimento do universo e para as partículas virtuais que borbulham no vácuo. Uma das tendências mais fascinantes e poéticas nesse campo é a teoria das cordas. Pense nela como a música da realidade. Ela sugere que as partículas fundamentais que conhecemos, aquelas que compõem você e as estrelas, os elétrons, os quarks e até mesmo as partículas virtuais, não são pontos minúsculos, mas sim vibrações de pequenas cordas unidimensionais. É como se o universo inteiro fosse uma sinfonia, e cada nota que ouvimos, a luz, a eletricidade, a matéria, fosse apenas uma vibração diferente dessa corda fundamental. Na teoria das cordas, a gravidade se encaixa naturalmente no quadro, sendo uma das vibrações dessa corda, o que daria um passo gigantesco em direção à unificação das forças e, esperançosamente, resolveria o mistério da energia do vácuo. Outra inovação importante, que merece nossa contemplação suave, é a gravidade quântica de laço. Diferente da teoria das cordas, que trabalha com dimensões extras, a gravidade quântica de laço sugere que o próprio espaço-tempo não é contínuo, mas sim formado por pequenos laços discretos, como se fosse um tecido feito de minúsculos nós. Essa teoria elimina o infinito da singularidade, aquele ponto de densidade extrema dentro de um buraco negro, e sugere que o espaço-tempo se torna granulado em escalas minúsculas. O que isso tem a ver com o nosso segredo do vazio? Ambas as teorias, ao tentarem quantizar o espaço e a gravidade, oferecem caminhos alternativos para entender a energia que o vácuo deveria ter, na esperança de resolver a terrível discrepância. O futuro da física é literalmente reescrever a natureza da realidade. Mas essa busca por unificação traz consigo um risco cósmico, um cenário de futuro que nos faz refletir sobre a fragilidade da nossa existência. O risco é que o terceiro fato, a energia escura, não seja uma constante como se pensava, mas sim uma entidade dinâmica com sua própria evolução. Os cientistas chamam essa possibilidade de quintessência. Se a energia escura for, na verdade, quintessência, e se sua força continuar a aumentar com o tempo, o risco do Big Rip, o grande rasgo, torna-se real. No cenário do Big Rip, a pressão repulsiva da energia escura não apenas separaria as galáxias, mas se tornaria tão forte que superaria a atração gravitacional entre as estrelas dentro das galáxias. Depois, separaria os sistemas solares, arrancando os planetas de suas estrelas. Finalmente, ela superaria as forças que mantêm os átomos unidos, separando prótons e nêutrons. O universo terminaria não em um congelamento lento e frio, mas em uma desintegração súbita e violenta, onde a própria coesão da matéria seria aniquilada pela pressão do vazio. O futuro do universo, portanto, está escrito nessa energia que não conseguimos explicar. Se ela for constante, o que parece ser, o destino é o Big Freeze, onde as galáxias se isolam e a escuridão reina. Se ela for dinâmica, quintessência, o risco é o Big Rip. Em ambos os casos, a aceleração da energia escura leva a um fenômeno de solidão cósmica. Pense nisso. A cada bilhão de anos que passa, o horizonte do universo observável encolhe. As galáxias mais distantes já estão se afastando de nós em velocidades que se aproximam da velocidade da luz. No futuro distante, as estrelas que vemos hoje, as que não pertencem ao nosso pequeno grupo local de galáxias, desaparecerão para sempre. As futuras civilizações, se existirem, olharão para o céu e verão apenas a Via Láctea e alguns vizinhos. Não haverá mais a imensidão do cosmos para inspirar a ciência e a filosofia. Isso é um risco não para a nossa vida, mas para o nosso conhecimento e para o nosso senso de escala. A energia escura não apenas acelera o espaço, ela está roubando a visão do universo de todas as gerações futuras. Mas é nessa incerteza que reside a beleza. A grande inovação que nos resta
não é apenas tecnológica, mas conceitual. Precisamos de uma nova relatividade, de uma nova física quântica, de um novo vocabulário para descrever o que está acontecendo no vácuo. E o que isso nos diz sobre a nossa relação com o cosmos? A humanidade, feita daquela minoria de 5% de matéria, está na fronteira do conhecimento, confrontando as regras fundamentais da existência. Os três fatos incríveis, o tempo como memória, a composição invisível e o segredo do vazio, nos forçam a redefinir quem somos. Somos seres da luz, massa bariônica, mas nossa existência é sustentada e governada pelas trevas, matéria e energia escura. E o maior paradoxo de todos, que nos leva ao encerramento da nossa jornada, é a forma como o futuro do universo está ligado ao seu presente mais minúsculo. A energia que está decidindo o destino das galáxias e o nosso isolamento cósmico é a mesma energia que borbulha, virtualmente, no espaço vazio entre os átomos do seu corpo, neste exato momento. A microescala e o futuro do cosmos são inseparáveis. Com essa compreensão sobre a vastidão dos mistérios que se avizinham, podemos nos entregar a uma reflexão final e calma, que sintetizará todos os segredos que desvendamos nesta noite. Chegamos ao ponto de quietude da nossa conversa, onde a ciência se une à poesia para te guiar ao sono. Ao longo desta noite, nós desvendamos os três fatos incríveis que redefinem o que pensamos ser a realidade. Esses segredos, que a maioria das pessoas simplesmente desconhece, não devem ser fonte de ansiedade ou de medo da vastidão. Pelo contrário, eles devem trazer um profundo e silencioso conforto, lembrando que a sua mente e a sua consciência estão conectadas a um mistério eterno. Convido você a revisitar suavemente cada um desses segredos, não como um estudante em uma aula, mas como um observador privilegiado do cosmo. Começamos com o primeiro fato, o segredo do tempo. Aprendemos que a luz é finita e por isso não existe um agora cósmico universal. O que você vê no céu, cada cintilação de uma estrela, é apenas a memória de um mundo passado. Você é um arqueólogo estelar, vivendo em um gigantesco museu cósmico, onde todas as exposições são artefatos antigos. Pense na humildade disso. A sua própria existência é sustentada pela luz que viajou por anos, séculos ou até mesmo bilhões de anos, apenas para se encontrar com você, aqui e agora. Essa luz é um elo inquebrável com a história profunda do universo. Que essa percepção te traga a paz de que o tempo é muito mais vasto do que a nossa rotina diária. Em seguida, mergulhamos no segundo segredo, a composição do universo. Foi a revelação mais surpreendente de todas, que apenas 5% de tudo é feito de matéria comum, a matéria que nos compõe e forma as estrelas. O restante, 95%, é uma mistura fantasma de matéria escura e energia escura. Você descobriu que a matéria escura é o peso invisível, a cola silenciosa que mantém as galáxias unidas, e a energia escura é a pressão invisível, o motor que está acelerando o universo rumo à solidão e ao congelamento cósmico. A grande ironia é que a vida e o destino do cosmos são ditados por entidades que não podemos ver, nem tocar, nem sentir. Isso é um convite para você relaxar, sabendo que as forças mais poderosas da realidade agem no silêncio e na invisibilidade, e que a sua própria leveza é um reflexo desse desequilíbrio cósmico. Deixe que a pressão invisível da energia escura ajude a dissipar a tensão dos seus ombros. E, finalmente, confrontamos o terceiro e mais estranho segredo, o mistério do vazio. Vimos que o espaço vazio não é nada. Ele é um caldeirão borbulhante de energia de ponto zero, um turbilhão de partículas virtuais que surgem e desaparecem em um piscar de olhos. A grande revelação e o abismo da nossa ignorância é que a nossa física macro e micro discordam sobre a quantidade dessa energia por um fator de bilhões de vezes. Essa discrepância nos mostra que estamos na fronteira final do conhecimento, enfrentando o mistério mais fundamental de todos, a verdadeira natureza do próprio espaço. O universo é um enigma em sua base, e é essa consciência da ignorância que é libertadora. Sabe, a beleza de tudo isso é que você é um ser feito de apenas 5% da matéria luminosa
é a única parte do universo que tem a consciência, a curiosidade e a capacidade de fazer perguntas sobre esses 95% invisíveis. Sua mente é o único ponto onde a luz e a escuridão do cosmos se encontram para tentar se compreender. Essa é a sua relação mais profunda com o cosmos. O universo não está te dando ordens, ele está te fazendo um convite. Um convite para aceitar a vastidão. O desconhecido não é uma ameaça, é uma promessa de eterna descoberta. É por isso que você pode relaxar. O destino do universo, seja o grande congelamento ou, no cenário mais extremo, o grande rasgo, está sendo decidido por forças muito além da sua compreensão cotidiana. Isso liberta você do peso do seu próprio agora e das suas pequenas preocupações. O cosmos está se expandindo e você pode, gentilmente, se expandir no seu travesseiro, permitindo que a sua mente encontre a sua própria paz quântica. Com esses 3 segredos em sua mente, que você possa se sentir leve e conectado a algo imensamente maior. É hora de encerrar a nossa jornada. Se você gostou de desvendar os 3 fatos incríveis sobre o universo, não se esqueça do nosso pedido. Você já sabe que o seu apoio faz o canal continuar crescendo. Por isso, deixa o seu like agora, se inscreva no canal Universo para o Sono, para não perder nenhum episódio, e compartilhe esta história. Agora respire fundo, sinta-se à vontade para se aconchegar no travesseiro e permita que o peso da gravidade cósmica se dissolva, deixando que o silêncio do universo te guie para o seu descanso mais profundo e sonhador. Que você tenha um sono de estrelas e de vastidão.